Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Damos graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na sua presença. Este é o melhor lugar que nós podemos estar nessa noite. Tá calor, mas a presença de Deus, ela manda tudo embora, né? Nós estamos aqui unicamente para exaltar o nome de Deus. E nós queremos falar hoje sobre chamado. A campanha, né, desse mês, Renove-se a Cada Dia. E nós temos 4 chamados que Deus faz para cada um de nós. E nós vamos ler o primeiro versículo, aí os irmãos podem sentar, que está em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. O livro de Marcos, capítulo 1, verso 14 e verso 15, que nos diz o seguinte: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Amém? A primeira chamada que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é a chamada para o arrependimento. A Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós, desde quando fomos gerados, nós fomos gerados já no pecado. Mas a boa notícia é que o reino de Deus, anunciado por Jesus, ele está aqui nessa noite. E não há nada que possa impedir dele cumprir o reino de Deus na sua vida. A única pessoa que pode impedir é você mesmo. Jesus Cristo, ele tem o melhor para cada um de nós. Jesus Cristo, ele conhece cada coração, conhece cada intenção. Ele sabe se você está aqui nessa noite realmente para adorar o Senhor ou simplesmente para mais um culto. Muitas pessoas aí fora, não aqui dentro, elas dão muitas desculpas para não se arrepender. Ao longo dessa vida que eu tenho, muitas pessoas acabam dizendo assim: eu sou bom nisso, sou bom naquilo, mas eu não vou na igreja. As pessoas pensam que fazer boas ações estão indo no caminho certo. É um passo, mas o próximo passo é o arrependimento. Se cada um de nós não se arrependermos, nós não podemos entrar no reino de Deus. Então Jesus Cristo, ele veio com esse objetivo: anunciar o seu reino, anunciar a sua vontade, o seu querer para as nossas vidas. As pessoas dão desculpas de todos os tipos. Eu sou novo demais, eu sou velho demais, eu tenho tantas posses. É como vem sendo pregado, desde a campanha do pastor Léo, ele vem, né, trazendo essa mensagem. O pastor Gledson também. As pessoas dão todo tipo de desculpa, mas vai chegar um momento que nós não teremos mais desculpas. O tempo oportuno para se entregar a Cristo, para se arrepender dos nossos pecados é hoje. Porque o amanhã, daqui a 5 minutos, não sabemos o que irá acontecer com cada um de nós. Então Jesus Cristo, quando nós estávamos montando essa mensagem, Jesus Cristo tocou muito forte no meu coração para trazer esta palavra de arrependimento nessa noite. Eu sei que aqui a maior parte já ouviu falar de Jesus Cristo, já entregou a sua vida para Jesus Cristo.
Mas a cada dia nós precisamos nos arrepender de algo. A cada dia nós erramos. Nós nascemos no pecado, nascemos no erro. E hoje pode ser uma renovação de aliança para cada um de nós. Hoje pode ser a virada de chave. Eu tive muitos anos dentro de uma igreja, mas demorou também muitos anos para mim realmente se entregar a Cristo. Porque a renúncia ela é necessária para nós entrarmos no reino de Deus. E quando eu me entreguei realmente a Jesus Cristo, eu percebi quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi sendo um religioso. Mas no momento que nós temos certeza daquilo que nós queremos, Jesus Cristo ele nos fortalece. Quando nós demos o primeiro passo de arrependimento, Jesus Cristo ele vai lá e nos ajuda a cada dia, a cada novo amanhecer. Mas quem é chamado ao arrependimento? Lá em Lucas 5,32, Jesus diz o seguinte: eu não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quem é pecador aqui? Todos nós somos pecadores e necessitamos de arrependimento. Nós necessitamos de Jesus Cristo. É a única coisa que nós temos que buscar primeiro, que é o reino de Deus. Buscai o primeiro reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas vezes nós invertemos essa ordem, e muitas vezes nós se damos mal. Mas quando nós colocamos tudo primeiro diante de Jesus, as coisas vão bem. A gente vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar lutas, mas Jesus Cristo vai estar no nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando. E também Deus não quer que ninguém se perca. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você sabia que o inferno não foi criado para a humanidade? Ele foi criado para o diabo e os anjos que se rebelaram. Mas infelizmente, quando o homem desobedeceu a Deus, o inferno se tornou real para o homem. E a única maneira de nós escaparmos de lá é se arrepender, é chegar ao arrependimento, porque Deus não quer que ninguém se perca. Mas existem pessoas com o coração duro, com o coração cheio de desculpas, como eu disse, cheio de coisas na frente, de prioridades. Mas Jesus Cristo simplesmente quer que você abra o coração, que você se entregue realmente, que você se jogue, como se você se jogue num rio, se jogue no rio da vida, se jogue na presença de Jesus Cristo. Ele tem o melhor para cada um de nós. Eu tenho certeza que a sua vida será transformada realmente. Amém? A segunda chamada que Deus tem para cada um de nós está em Marcos, também no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 16 ao 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente, ou de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados.
Amém? O que podemos ver é que cada um deles estava na sua ocupação. Estava trabalhando, fazendo o seu melhor, pescando. Outros discípulos pescando com seu pai, Zebedeu. Todos estavam num ofício. E Jesus Cristo disse: vem, segue-me. Eu creio que eles percebiam o que Jesus fazia naquela redondeza. Eu creio que eles acompanhavam o ministério de Jesus Cristo. E eles não hesitaram. Eles foram imediatamente e largaram tudo para trás. O que Deus quer que nós façamos é isso. Entre no reino, sem hesitar, sem pensar muito. Quantas vezes nós tomamos decisões sem pensar? E a decisão mais importante da nossa vida, a gente tem que tomar sem pensar, que é aceitar Jesus Cristo. Que é entregar a nossa vida realmente para Ele. Então Deus chama cada um de nós para o seu serviço. Eles estavam pescando peixes no mar. E a partir daquele momento, eles se tornaram ganhadores de almas. Assim Ele quer fazer com cada um de nós. Nós somos chamados ao arrependimento. No momento que nós nos arrependemos, nós somos chamados para o serviço. Nós temos que multiplicar. Temos que ganhar pessoas para o reino. Nós não temos que se conformar em ficar dentro da igreja. Elimine essas paredes aqui. Aqui é só um lugar que nós nos encontramos. A igreja é a pastora, é você, somos nós. A igreja somos nós. E o dever da igreja é trabalhar no serviço do reino de Deus. Nós temos que deixar que Jesus capacite a vida de cada um de nós. Todos algum dia nos sentimos incapazes, imperfeitos. Lembram de Davi, pastor de ovelhas, trabalhando no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. E Jesus tinha um plano na vida dele, Deus tinha um plano na vida dele. Lá, apacentando ovelhas, o menor, ele se tornou o rei de Israel. Deus chamou ele, Deus chamou o menor. É assim que Deus faz. Ele não chama os bons, Ele não chama aqueles que são, mas aqueles que não são, para confundir os que são. Deus chama aqueles humildes de espírito, aqueles que estão com o coração quebrantado, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão com problemas na vida, com a vida toda errada, mas Ele quer transformar essa vida, colocar tudo no lugarzinho certo. É isso que Cristo quer fazer, e Ele quer contar comigo e contigo para esta obra. Muitas pessoas necessitam de uma palavra, de um abraço, de um carinho. Muitas pessoas. Hoje eu fiquei triste porque mais um menino, um jovem, tirou sua vida. Isso é muito triste porque será que ele teve oportunidade? Será que alguém teve oportunidade de lançar uma palavra para ele? A gente fica com esses questionamentos na nossa mente, porque o nosso adversário, ele também não brinca em serviço. O nosso adversário, ele trabalha dia e noite para nos derrubar, para nos derrotar. E nós damos graças a Deus, que enquanto nós estamos dormindo, o nosso Deus cuida da gente. Porque se não fosse por isso, nós também estaríamos derrotados. Nós estaríamos no fundo do poço. Amém? Em Mateus 20, 28, Jesus Cristo, Ele nos dá um exemplo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo, Ele veio dar lição de humildade para cada um de nós. Jesus Cristo, Ele podia se sentir o bom, o tal, mas não. Ele se humilhou. Ele se humilhou ao ponto de ser espancado, de ser crucificado, de ser cuspido na face.
por amor de mim e de você. A maior lição de humildade nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, durante o seu ministério, ele trabalhou intensamente para resgatar vidas das mãos de Satanás. Ele curou enfermos, libertou cativos, ele libertou pessoas que estavam há muitos anos acorrentados nas garras de Satanás. E ele deu essa missão para cada um de nós também, de ir até essas pessoas, de convidar essas pessoas, de fazer discípulos no nome de Jesus Cristo. Amém? A terceira chamada que nós podemos encontrar na palavra do Senhor é a chamada para a ressurreição. Está em João 5, 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Amém? Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele venceu aquele mal que a humanidade não podia controlar. Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância, e vida eterna para todos nós. E muitas pessoas, elas não pensam na eternidade. Se todos tivessem a consciência, o quão frágeis nós somos, o quão fracos nós somos e dependentes de Deus, muitas pessoas iriam correndo se encontrar com Jesus Cristo. Essa igreja não comportaria as pessoas estariam na rua, atentas ao que Deus tem para elas. Se as pessoas pensassem na eternidade, se elas pensassem que todos nós temos que prestar contas das nossas obras, seja boas ou más, se cada um botasse a mão na consciência e pensasse no amanhã, onde eu vou estar amanhã? Se todos eles pensassem, o Evangelho seria anunciado para todas as pessoas desse planeta e as pessoas ouviriam e pensariam, mas é verdade, mas eu preciso me entregar para Jesus Cristo, não tem outro caminho. A morte, ela se rendeu a Jesus Cristo. A morte, ela se rendeu à pessoa de Jesus Cristo. Porque lá em Apocalipse 1, 17 ao 18, ao vê-lo, caía a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Como não crer nesse Deus? Como não crer na pessoa de Jesus Cristo? É o único que venceu a morte. É o único que está vivo e vivo para sempre e eternamente. Nós que somos nesse pequeno espaço de tempo que Ele permitiu de nós estar. Muitos com uma longa jornada de vida, outros com pouca jornada de vida. Mas, nesse tempo, o que você vai fazer da sua vida? Você vai se render a esse Deus que venceu a morte? Você vai se render a esse Deus que tem as chaves do inferno? Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é poderoso, e Ele está vindo para buscar a sua igreja. Amém? Então, naquele dia, os mortos ouvirão a trombeta. Aqueles que entregaram a sua vida para Jesus Cristo, eles ouvirão e ressuscitarão para viver uma vida eterna. Mas aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus, infelizmente, irão para o outro caminho oposto, onde ali haverá dor e ranger de dentes. Entenda uma coisa, todos ressuscitarão,
Ninguém vai ficar para sempre num túmulo, mas uns estarão indo para um lugar de tormento e outro para de paz. Então é muito importante nós pensarmos nisso. O que vamos fazer da nossa vida? A quarta chamada que Jesus Cristo tem para cada um de nós está em Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Amém? A quarta chamada é possuir o reino. Possuir o reino que já está preparado desde sempre. Deus já tem tudo preparado para cada um de nós. Basta nós entrarmos nesse reino, se arrepender dos nossos pecados, obedecer a sua palavra, fazer a sua vontade, entregar a nossa vida realmente para Jesus. Porque somente as obras não dão direito à entrada aos céus. Se fosse por isso, seria mais fácil, né, pastor? Hoje eu vou fazer um bem aqui, outro ali. Mas Deus não quer somente esse tipo de ação, Ele quer o teu coração. Quer a tua vida por completo. Quer que você se jogue realmente na sua presença. As obras, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aí está. É pela graça que a gente é salvo. Somente pela graça. Somente pela graça de Deus que nós estamos aqui. Somente pela graça de Deus que Ele tem cuidado de nós e da nossa família. Porque senão nós estaríamos completamente destruídos e por terra. E lá em Lucas 11:2, Jesus nos ensina a buscar o seu reino. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino, porque o reino de Deus é a melhor coisa que tem. Os reinos desse mundo passaram. Reis e rainhas foram importantes para a história, uns nem tanto, mas todos eles morreram. Os reinos, tanto o romano, foi na época de Cristo, passou, todos os impérios passaram, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Mas o reino de Deus permanece para sempre. E o reino de Deus, ele está vivo em nossos corações. Amém? Então eu convido a cada um de nós refletirmos sobre as coisas lá do alto. Porque eu sei por mim, a correria do dia a dia nos tenta tirar um pouco do foco, né? Mas que nós venhamos pensar lá no alto, porque lá é o nosso destino. Lá é o nosso destino final, derradeiro. Lá é a nossa morada. Aqui nós temos uma morada temporária, temos os prazeres deste mundo, mas estar na cidade santa, na Nova Jerusalém, não se compara a nada deste mundo, a nada dessa terra. Então vamos dar prioridade ao reino de Deus. Novamente eu falo, buscai primeiro o reino de Deus. Jesus nos fala, melhor dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as coisas fúteis deste mundo, serão acrescentadas. Que nós venhamos refletir e venhamos ouvir o chamado de Deus nessa noite. Sem o arrependimento, nós podemos até trabalhar no reino, nós podemos ser chamados para a ressurreição dentre os mortos,
mas não entraremos no reino de Deus. Se não nos arrependermos dos nossos pecados, daquilo que nos afasta de Deus, infelizmente nós não herdaremos e não entraremos no reino de Deus. Que Deus possa ter tocado no seu coração, assim como tocou no meu coração. O que estou falando aqui é o que Deus quer que a gente ouça nessa noite. Não são minhas palavras. Que nós possamos dar ouvidos à voz de Deus e realmente nos entregar a Cristo. Como eu disse, sem pensar. Igual aquelas pessoas que tiveram aqui na frente se batizando. Quer ser batizado? Pum, dentro da água. E aceita Jesus Cristo e a vida segue. E vão se firmar na presença de Deus, se Deus quiser. Todos. Porque Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Se coloque na presença de Deus nessa noite. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Coloque todas as suas fraquezas, tudo aquilo que tem afastado você de Deus, tudo aquilo que tem atrapalhado a sua caminhada na fé. Fale com Deus nessa noite. Diga para Ele que, assim como um dia eu falei, eu não consigo sozinho, mas contigo eu posso todas as coisas. Quando você realmente abrir o seu coração, você vai entender o que é realmente ter Jesus Cristo pertinho de você. Quando você abrir o seu coração, você vai sentir algo sobrenatural. Eu tenho certeza que Jesus Cristo está aqui nessa noite. Eu tenho certeza que se você clamar por Ele, Ele vai fazer uma obra grandiosa na sua vida. Aleluia. Senhor amado, na Tua presença nós chegamos nessa noite, nós entregamos a Ti, Pai, as nossas vidas, nós glorificamos o Teu nome que é sobre todo nome, nós rendemos graças a Ti, louvores, porque somente o Senhor merece a nossa adoração, somente o Senhor tem o melhor para cada um de nós, que nós possamos nos arrepender nessa noite dos nossos pecados, nos arrepender de tudo aquilo que nós fizemos de errado, que nós possamos trabalhar na Sua obra, trabalhar em prol do reino, buscar o Teu reino, a Tua justiça, que nós possamos naquele dia, Pai, ouvir a Tua voz nos chamando para morar contigo. Aleluia, Jesus, Tu és fiel, Pai, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, que nós possamos possuir o reino de Deus, que nós possamos morar contigo eternamente. Abençoe cada um que está buscando a Tua face neste momento, venha derramar do Seu poder, da Sua glória, que o Senhor venha ministrar aos seus corações, e que as pessoas e a minha vida venha ser transformada nessa noite, no nome de Jesus.